Jesus Cristo dentre os mortos. Agora observem que ele usa algumas palavras importantes: para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, aquilo que já nos foi dado antes, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Então, observe que entra aqui a preservação de Deus em nossa vida, para que nós possamos perseverar na fé e numa boa prática cristã. Então, se você tem dificuldades em ter uma boa prática cristã, você deve orar e rever seus conceitos. Por que que hoje você está tão bem e daqui a uma semana você não está mais? Porque você começa tão bem na igreja, lendo a Bíblia, orando e aprendendo, e depois você perde todo o gosto, digamos assim. Por que que você rapidamente definha na fé? Talvez seja um desses conceitos. Talvez as suas estruturas fiduciais. Em quem você confia? Por que confia? De que forma confia? Talvez isso deve ser esclarecido para você. Você deve ler João capítulo 3. Você deve ler mais a Escritura. Pedir mais de Deus discernimento e não ficar pedindo dons. Senhor, me dá dons para que eu chame a atenção das pessoas. Me dá dons para que as pessoas me aplaudam. Cuidado, Tiago diz que a língua se gaba de grandes coisas, mas aquele que aprende a refreá-la, esse é sábio. Isso é um provérbio também de Salomão. Vamos observar que a condição de todos os não regenerados é exatamente a mesma. Uns não são mais ou não regenerados que outros. Regenerados, crentes, todos são iguais. Não tem questão, aquele é mais, aquele é menos. São regenerados, têm estruturas trabalhadas, têm amor a Deus, conhece a Deus e tem discernimento. Uma outra coisa interessante que nós temos que evitar é que todos os homens, irmãos, são inimigos de Deus por natureza. A queda fez isso. Todos estão sob a sua maldição, necessitando de um Salvador. E somente o homem que entende a sua condição de pecador é aquele que realmente desesperadamente faz como aquele carcereiro lá em Atos 16. Como eu devo fazer para ser salvo? E Paulo diz, e Silas: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então aquela mensagem é uma mensagem particular para aquele homem. Isso não é uma promessa, viu? Isso não é para mim ficar dizendo para os outros: eu creio em Jesus, então a minha família vai ser salva. Não. Observe que tem um contexto em que Deus deu uma visão a Paulo para ele passar na Macedônia, que são essas regiões onde Pedro também escreveu. E lá tem uma família que Deus vai salvar e regenerar o coração, ou dar àquele homem discernimento espiritual, abrindo a luz de entendimento da sua mente e centrando o seu coração para amar a Deus. Isso é muito importante para nós, porque senão nós vamos confundir. O salmista diz que os ossos dele estavam corroendo, como a palavra gangrena lá no grego. Então, lá no Salmo 51, o salmista diz que enquanto ele se calou, os ossos dele, ou seja, a ideia do pecado que estava nele, por um ato que ele fez, né, de matar Ananias, um homem, foi o marido de Betseba, não, Ananias não, qual é o nome dele lá que eu esqueci? Exatamente. Então observem que nesse momento que ele manda matar esse homem está morto, e vem aquele sentimento na cabeça e na mente de Davi, envergonhado, corre e se prostra diante de Deus e diz: Senhor, contra ti eu pequei, contra ti somente. Então esse é um reconhecimento
de um pecador diante de Deus. É quando nós sabemos da nossa condição e que nós somos incapazes de nos salvar por nós mesmos. Qual é então, irmãos, finalizando aqui, o remédio de Deus para nós, para aqueles que talvez ainda estão no velho homem, que é a natureza humana corrompida e que tem a capacidade, a faculdade de produzir pensamentos e atos malignos? Qual é o remédio para este velho homem? O novo homem. Novo homem que é criado por Deus, mediante o seu Espírito. Esse novo homem que é criado, essa ideia que Paulo está dizendo, ele nos regenerou por meio da sua alegria em fazer o bem. Então ele usou de misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Então essa ideia aqui é a ideia de o Espírito nos transformar, nos capacitando e habilitando a produzir atos piedosos, espirituais e morais no meio da sociedade, da igreja, da família. Esse novo homem denomina-se, a palavra novo homem, que está relacionado à regeneração, ou relacionado também ao novo nascimento, está relacionado à questão da nova criação de Deus. E lá em Efésios 1:19, vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios 1:9, dizendo assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. A palavra beneplácito está relacionada à palavra misericórdia. Um benefício que ninguém pode nos conceder, algo que ninguém pode fazer por nós, Deus fez em Cristo. Ele fez porque Ele ama fazer. Ele salvou porque Ele ama salvar. Ele regenerou porque Ele ama regenerar. Ele perdoou porque Ele perdoa pecados. Ele ama perdoar. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu vida em Cristo. Assim, pois, não podemos produzir boas obras aceitáveis a Deus, sem que primeiro Ele produza esta nova criação em nós. Está dito que este novo homem é criado segundo Deus, a sua imagem, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Vamos lá em Efésios 4:24. Conselho de Paulo para nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Observem, em justiça e retidão, procedentes da fé. Toda a nossa prática procede da fé em Cristo, fé objetiva, em Cristo. Tudo o que nós praticamos, irmãos, não é para a nossa glorificação e exaltação, mas para que o nome de Cristo seja magnificado. A imagem de Deus no primeiro homem não foi uma reforma de vida, nem foi um padrão de bom proceder. Adão foi criado à imagem de Deus antes que fizesse qualquer boa obra. Esta imagem de Deus era a capacidade, a faculdade dada a Adão para viver uma vida tal que manifestasse verdadeiramente o caráter santo e justo de Deus. E é isso
que nós, que estamos em Cristo, regenerados pelo Espírito de Deus, por meio da ação poderosa do Espírito Santo e da obra vicária de Cristo, é isso que nós devemos recomeçar. Ou seja, Deus faz em nós essa obra salvífica e o Espírito Santo, Ele não vai operar de qualquer modo, senão por aquilo que a Escritura nos mostra ou nos aponta. Tudo que alega ser obra de regeneração sua, precisa ser comprovado pela Escritura. O Espírito Santo, por ser onisciente, conhece as nossas naturezas perfeitamente e por isso sabe com exatidão como operar nelas, sem as ferir ou danificar, sem forçá-las de modo algum a concordar com a sua vontade. Essa palavra aqui, essa parte aqui foi um escritor chamado John Owen, um puritano altamente piedoso, e eu indico um livro dele para vocês, A Mortificação do Pecado. Quem nunca leu esse livro, deve ler. Quem já leu, deve ler novamente. E eu quero aqui externar mais uma vez a minha gratidão, primeiramente a Deus e à Igreja Batista Reformada, Deus da Graça, na pessoa do pastor Luiz Ricardo, e agradecer aos irmãos que aqui se encontram por esse momento e por esse dia que para todos nós seja um dia marcante, que nós possamos levar para nossas casas pensamentos corretos sobre a nossa vida prática, sobre a verdadeira fé em Cristo que opera para a glorificação dele mesmo, que nós possamos dialogar com Cristo sobre as nossas vidas em oração diante de Deus, que nós possamos pôr Cristo como mediador nas nossas práticas, para que nós não venhamos nos engrandecer, sempre colocando Cristo como mediador das nossas práticas, pois foi para isso que Ele veio, para nos trazer vida e vida com abundância. Vamos orar. Senhor Deus,